E aí, pessoal? Vou continuar. E aí, pessoal, aqui é o professor Beto Brito do canal Literatura Legal e a dica esperta de hoje é sobre os gêneros literários. Os gêneros literários, pessoal, são as formas que nós dividimos os textos que são considerados literários, ou seja, aqueles textos que são feitos com objetivo artístico. Quem fez essa divisão clássica foi Aristóteles, lá na Antiguidade Clássica, numa obra chamada Poética. E ele definiu os gêneros em 3 tipos: gênero lírico, gênero narrativo, que na época ele chamava de épico, então você pode chamar épico ou narrativo, e gênero dramático. Cada tipo de texto desse é construído com um objetivo. Por exemplo, o gênero lírico é aquele produzido com a vontade de expressar o eu do autor, ou seja, o artista quer expressar sentimentos. O gênero narrativo tem o objetivo de fazer um relato de fatos, por isso que ele é uma história. E o texto dramático é feito para ser levado ao teatro. Por isso que ele tem que ser interpretado por atores, ok? Cada gênero tem algumas qualidades, então vamos lembrar das qualidades e justamente os tipos de textos vinculados a cada gênero. O gênero lírico, anote, é o gênero feito com o objetivo de expressão do eu do autor. O que é a expressão do eu do autor? É a voz que fala no poema. É um gênero poemático, por isso ele adquire muita musicalidade. A musicalidade é o ritmo que o texto pode possuir. Justamente por esse ritmo, esse gênero é chamado de lírico, porque lírico é inspirado na palavra lira, instrumento musical muito utilizado na Antiguidade Clássica para o acompanhamento de recitais poéticos. Vale salientar que esse gênero ele é composto pela fusão desses 2 elementos, o eu do autor, mas a musicalidade. E quais são os exemplos de textos considerados líricos? O soneto é lírico. A écloga é um texto lírico, a ode é um texto lírico. Já o gênero narrativo é o mais comum nos dias atuais. É o tipo de produção que é mais comumente consumida pelos adolescentes hoje em dia. É um gênero, pessoal, que está relacionada à perspectiva do relato de fatos. Ou seja, é uma historinha sendo contada por um narrador. E quem é o narrador? É aquele cara que conta a história. Ele pode contar em primeira ou em terceira pessoa. Quando ele conta em primeira pessoa, ele é personagem e participa dos fatos. Ele está dentro da história. Quando ele conta em terceira pessoa, ele é um observador. Esse gênero, nós podemos enquadrar inúmeros tipos de textos. Por exemplo, esse gênero em forma de poema, nós chamamos de epopeia. Esse gênero, em forma de prosa, nós podemos ter o conto, a crônica, a fábula, a novela e o principal de todos, o romance. Tá certo? O romance é a principal forma narrativa. Já o último gênero dramático, como ele foi feito para ser levado ao palco, ele está intrinsecamente ligado ao teatro. Mas hoje em dia é muito comum também nós termos na TV e no cinema. O texto de teatro, pessoal, é um texto dramático e ele é totalmente construído como se fosse um roteiro. Por quê? Porque ele não serve para leitura, ele serve para ser encenado. Então ele tem qualidades muito próprias. Como, por exemplo, ele é todo dividido em diálogos, pois os diálogos são a forma pelo qual o ator vai utilizar para passar a história. Então, todo dividido em diálogos para que o ator, contracenando, falando aqueles diálogos, ele possa passar a história para o espectador. São alguns tipos de textos dramáticos. Temos um texto dramático chamado de auto, nós temos um texto dramático chamado de farsa, nós temos um texto dramático chamado de comédia, nós temos um texto dramático chamado de tragédia. Então, auto, farsa, tragédia, comédia são tipos de textos dramáticos. Já romance, novela, fábula, conto, crônica, epopeia são tipos de textos narrativos. E ode, écloga, idílio, heptalâmio, soneto são tipos de textos líricos. Esses são os 3 gêneros literários. Tá aí a nossa dica esperta de hoje. Guarde isso aí para o vestibular. Cai geralmente nas questões mais interpretativas. Faz parte do início da literatura, são as origens da literatura, são os conceitos literários. E se curtiu o nosso vídeo, dá uma curtidinha aqui, um joinha aqui, beleza? Literatura legal, compartilha em suas redes sociais e se inscreve no nosso canal. Valeu, tchau!